E se o corpo humano pudesse se reconstruir, reparar um tecido, recuperar uma função, regenerar o que a doença ou o tempo levaram? Isso já deixou de ser ficção científica e virou uma das áreas que mais avançam na medicina. Ainda bem! É sobre isso que a gente vai conversar hoje, com os pés no chão e sem exageros. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao IDAcast, o videocast do Instituto DAC, Instituto de Desenvolvimento e Aprimoramento Cirúrgico. É aqui no Instituto DAC onde o bisturi encontra a prática. Eu sou Mariana Moraes, é uma alegria estar com vocês e neste espaço nós receberemos grandes nomes da medicina para conversar profundamente sobre o que realmente importa para quem quer crescer na profissão. Foi por acreditar nisso que o Instituto DAC foi criado para que você, médico, estudante de medicina, residente ou profissional da saúde, tenha um espaço de formação contínua de verdade. Daqueles espaços especiais que aproximam a ciência da prática e o estudo da realidade de consultório. No Instituto DAC, a aprendizagem em cadáver fresco desenvolve habilidade, destreza e segurança cirúrgica. E antes de começar, faz um favor para mim, que na verdade vai ser ótimo para ti. Se inscreva no canal. Ative aquele sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe com aquele colega que também vive de evoluir. Simbora juntos? O meu convidado de hoje tem história para contar. É o professor Dr. Evandro Roberto Baldatti, professor livre-docente da USP, com atuação em pediatria e infectologia e uma dedicação especial à formação médica e à criação de cursos. É alguém que une a vivência clínica e o olhar de quem ensina e acompanha de perto para onde a medicina está caminhando. Que alegria tê-lo aqui! E o nosso tema de hoje é um dos mais empolgantes e também um dos mais mal compreendidos da medicina atual. Já sabe qual é? É a medicina regenerativa, muito, mas muito além das células-tronco. Seja muito bem-vindo ao IDAcast, Dr. Evandro. Obrigado. Que alegria recebê-lo. Enquanto a gente se preparava para essa conversa, o senhor me disse, tem muito o que falar, com quem eu estou conversando, é estudante de medicina, é residente, é médico experiente, é um pouco de cada um desses perfis, porque a gente consegue ser essa plataforma. E eu quero aproveitar a sua vasta experiência e a visão de futuro que o senhor tem para a gente conceituar. Então, quando a gente fala de medicina regenerativa, qual é o conceito disparador do nosso raciocínio? Então, veja o seguinte, para conversar de medicina regenerativa, nós precisamos conversar de algumas outras coisas um pouquinho. O que eu queria deixar bem claro aqui, e que é uma coisa que a medicina moderna esqueceu, é que cada um de nós, durante uma fração de tempo muito pequena, nós somos uma única célula. Uma única célula. Quando juntou o gameta do seu pai e o óvulo da sua mãe. Esta célula se multiplicou, diferenciou e criou 37 trilhões de células que compõem teu organismo hoje. Só que todas essas células são irmãs. Todas elas tiveram a mesma origem. E o organismo sempre reage como um todo. E estruturas semelhantes a essa célula inicial permanecem no nosso corpo até o nosso último suspiro. O que quer dizer que o nosso organismo é um organismo preparado para a regeneração. A gente troca a nossa pele em 2 semanas, praticamente toda ela. Nós trocamos um fígado cada 6 meses e vai daí para frente. Só não renovamos as células do sistema nervoso, se bem que hoje já aparecem alguns comunicados dizendo que isso pode até acontecer.
e não renovamos as fibras do coração musculares, mas que nós podemos fazer uma intervenção. Feito esse preâmbulo, é para entender um pouco da onde saiu a medicina regenerativa. Todo mundo acha que isso é uma coisa absolutamente nova e recente. Sim. Ah, nossa, isso é coisa super atual. Não. Em 1902... 1902? Sim. Pesquisadores já falavam da capacidade da medula óssea em produzir glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. E já falavam de uma célula que era muito potente e se diferenciava nessas três coisas. Então, não é uma coisa nova. Ao longo de todo esse tempo até agora, são mais de 120 anos, muitas coisas aconteceram, mas de uma forma muito lenta, até 10, 12 anos atrás. 10, 12 anos atrás, o que aconteceu? O advento da biologia molecular. Com os conhecimentos da biologia molecular, então a coisa da regenerativa começou a ser incrementada. Hoje existem técnicas fantásticas, existe já muita coisa estudada, mas a quantidade de utilização prática é pequena. Com consenso. Daí vem um alerta que eu acho importante. Por favor. Tomem cuidado com as clínicas que prometem X, Y, Z com medicina regenerativa. Tomem cuidado. Não é habitual, tá certo? A utilização da regenerativa de uma forma mais ou menos indiscriminada, como alguns grupos vêm fazendo. A medicina regenerativa, como você mesmo falou, é a capacidade de regeneração que a gente pode agora acrescentar a capacidade de regeneração do próprio organismo. Eu achei fabuloso, porque na nossa primeira conversa, o senhor me fez visualizar. Imagine se a gente puder fazer um osso crescer novamente, se a gente puder fazer uma parte do corpo que tinha perdido a função, recuperar a função. Projeta um pouquinho essas imagens, porque eu fiquei impactada. Então, isso vai ficar mais impactada. Vou te falar uma outra coisa agora. Vai! A coisa mais impactada ainda é que hoje já são produzidos embriões humanos a partir de células tronco. Então, existe tecnologia para você fazer um embrião. Dizem que, na verdade, os embriões ainda não têm toda a estrutura, que eles sobrevivem 2, 3 semanas e que estão sendo utilizados para se estudar a primeira fase de multiplicação celular. Mas você é capaz de fazer um ser humano com a biologia molecular. Sem precisar de pai, sem precisar de mãe. É possível fazer humanoides. E a partir desses humanoides, quais são os ganhos? Quais são os quê? Os ganhos. Eu não sei quais são os ganhos ou quais são as perdas. E a gente consegue traçar os dois? A humanidade vai realmente ter que enfrentar esse dilema. Tá certo? Um pouco para, se você quiser fazer um paralelismo, é o dilema que a gente já está enfrentando com a inteligência artificial. Não é? Sim. Quem assistiu Odisseia no Espaço, aquele filme famoso, existia um supercomputador na nave que um dia começa a pensar por ele. E quem pode me dizer que toda essa estrutura de inteligência artificial, com todas as ressalvas e todas as garantias que os produtores dizem ter, um dia não começa a pensar por si? Será possível isso? Com certeza. A mesma coisa eu estou lhe dizendo em relação a isso, em relação aos humanoides possíveis. Mas, voltando assim para uma coisa bem atual, tá bom. Tá certo? Certo. Na verdade, aquilo que eu te falei de reconstruir um osso,
Quer dizer, isso já está bem avançado, né? Existe hoje assim uma forma de produção que elas é chamada de bioformação, tem 3D e 4D. Então, eu sou capaz de reproduzir uma estrutura. Em 3D é uma estrutura rígida. Então, eu posso fazer uma cartilagem para colocar um joelho, etc, etc. Eu posso construir pele para substituir tecido. E o 4D já é um 3D inteligente. Por quê? Ele é maleável e adaptável. Então, eu faço uma prótese eventual, coloco, certo? Eu exatamente não vou ter uma concordância absoluta ali, mas a própria prótese, com a inteligência, porque ela é feita com tecido vivo, certo? Se adapta àquela situação. Então, assim, a medicina regenerativa ela vem avançando nos últimos 4, 5 anos, um absurdo. O que a medicina regenerativa cresceu. Existem técnicas novas, que é uma técnica que chama tesoura genética, é o CRISPR. Na verdade, eu consigo pegar um gene, certo, cortar o pedacinho que eu quero, tirar fora e colocar o outro que eu quero. Isso aí é uma coisa, se você imaginar, absurdamente avançada, mas ao mesmo tempo absolutamente perigosa, porque eu posso fazer coisas absurdas com esse tipo de coisa. Surgem coisas como, por exemplo, o CAR-T, já ouviu falar? Não ouvi. O que é? O CAR-T é uma técnica para você conseguir tratar doenças neoplásicas do sangue. Certo. Somente leucemia, linfomas, etc. É uma técnica fantástica, porque eu tiro do seu sangue as células T. Células T são as células de defesa da gente. Levo para um laboratório, trabalho essas células, induzo nessas células uma reatividade contra o tumor e injeto outra vez em você. Essas células vão lá e destroem o seu tumor. Então, assim, linfomas graves, leucemias graves, que antes a gente não tinha lá grande recurso, a não ser tentar destruir a célula com química, você começou a destruir as células com um processo imune. Eu gostaria de entender exatamente o que a gente já comprovou, porque a medicina regenerativa já É um mundo. Claro para mim que é imensa, porque na verdade a gente está falando de um conjunto de métodos aplicados a várias áreas da medicina que promovem essa renovação, essa regeneração. Mas para a gente tangibilizar um pouquinho, doutor, hoje, quais áreas da medicina estão mais beneficiadas? O que há de consenso? O que não há de consenso ainda? O que há de consenso é muita coisa. O que há de consenso é um pouco mais fácil, a gente falar. Então tá, vamos à lista. O que há de consenso? Pouca coisa. Por exemplo, o CAR-T, isso que eu acabei de falar, essas células, essa técnica CAR-T, ela está sendo utilizada em rotina. Sim. Existe hoje técnicas genéticas para reverter, por exemplo, anemias constitucionais, como anemia falciforme e talassemia. Eu consigo modificar o sistema genético daquela pessoa que induzia a formação de glóbulos vermelhos anormais e ele passa a fazer glóbulos vermelhos normais. Então, isto são duas situações que são consenso. Consenso, já está bem, tem coisa protocolada, etc, etc. O uso das plaquetas, concentrado de plaquetas em lesões, principalmente lesões esportivas, em articulações, o uso da gordura. A nossa gordura é riquíssima num tipo de célula chamada mesenquimal. E o que é possível fazer com ela? É possível você usar a gordura para estimular a produção local de tecido.
Isso se aplica à cartilagem, por exemplo, ou não? Outro tipo de tecido? Cartilagem é mais a coisa da PAF, é mais a coisa das plaquetas, certo? Mas o mecanismo hoje é aquilo que você começou a falar, isso eu já disse. Na verdade, a medicina regenerativa, até 8, 10 anos atrás, ela era assentada em cima de célula-tronco. Desse tempo para cá, começaram a surgir essas novas tecnologias que estão modificando muito. Existe um problema com a célula-tronco? Existe. A célula-tronco é uma célula pluripotente. Ela pode se multiplicar, certo? Do jeito que eu quero, mas também ela pode se multiplicar do jeito que eu não quero e desenvolver um processo tumoral. Então, isso seria um efeito adverso do uso das células-tronco. E o que já se conseguiu fazer? Na célula-tronco, existem vesículas que trazem substâncias que são estimulantes para a multiplicação de células novas e para desenvolver todo um tipo de célula nova. Essas estruturas chamam-se exosomas. E eu, utilizando exosomas, eu consigo o mesmo efeito da célula-tronco sem o risco dos efeitos colaterais, sem o risco de induzir processo tumoral. Então, a coisa avança muito rapidamente. Nesse caso, se aplicaria qual tratamento? Os exosomas se aplicam em coisas múltiplas, até para vocês, mulheres, que hoje ficam injetando ácido hialurônico, mas que podem começar a injetar exosomos na face, etc, etc. O que eles vão fazer? Eles vão estimular a produção de uma nova derme abaixo do seu epitélio, e você vai ganhar toda uma estrutura cutânea nova. Então, uma que regeneração muito mais profunda. Que vai demorar 20 anos para desaparecer. Hoje você põe um ácido hialurônico, depois de 6, 9 meses ele foi embora. O corpo absorve, nesse caso não. Não, aquilo eu estimulo células novas. Eu não só estou ocupando espaço com uma substância. Sim. Então a gente está falando de um rejuvenescimento muito mais eficiente e que realmente aproxima de uma construção cutânea de um jovem. É muito mais do que recriar por um tempo. É você fazer... Sim, você regenera o tecido da pessoa e você não só faz uma plástica superficial. Eu acompanhei um caso de uma senhora nos Estados Unidos, e foi fase a fase sendo mostrada, era uma senhora de 70 e poucos anos, realmente muito envelhecida, e que depois das aplicações feitas para exosomos, etc., ela parecia uma pessoa de 40, 35, 40 anos. É realmente fantástico essas coisas. Então, essa renovação, que eu estou contando, que é aquilo que chama mais a atenção das pessoas, ela pode acontecer em todos os tecidos. Todos os tecidos. O que vai fazer só uma para você pessoa... ter uma ideia, por exemplo, a gente sempre teve, eu estou 60 anos na medicina, então, para a gente, por exemplo, retina, era uma coisa, lesou, acabou, não tem o que fazer, puxa vida, ficou cego, fim de papo. Hoje eu consigo refazer uma retina. Isso é inacreditável, doutor. Tecnicamente, isto já tem laboratório, já se fez muitas vezes, etc. E o que impede de escalar esse tipo de tratamento? Na verdade, você precisa ter consensos de múltiplos trabalhos para mostrar que esta coisa é uma coisa segura, é uma coisa realmente válida para aquela situação. Eu sou capaz, por exemplo, surdez de nascimento. Pessoa que nasce já surda. É possível reverter? Eu reverto essa condição e essa pessoa passa a ter outra vez a audição. Isso vai embora, se você quiser, tá certo? Ao nível de sistema nervoso, principalmente sistema nervoso periférico, reconstrução nervosa em acidentes, etc. Uma pessoa que ficou paraplégica, por exemplo? Exato, está começando a se ter várias coisas.
tratamento de Alzheimer, acidente vascular cerebral. E no caso do Alzheimer, me chama bastante atenção, porque de todos os acometimentos cognitivos, é o que mais a gente tem a impressão que não é possível recuperar, que ele só avança. Como que a medicina regenerativa poderia bloquear e até mesmo recuperar a função cognitiva perdida? Então, vai mudar as células, e as células vão mudar o metabolismo no local. Entendo. Porque o Alzheimer é uma alteração metabólica no sistema nervoso que acaba induzindo esse tipo de coisa. Na hora que eu coloco células adaptadas a esse sistema nervoso para inibir essas substâncias que são maléficas, eu recomponho uma condição metabólica do sistema nervoso outra vez normal. Então eu ganho. Tá? E hoje no Alzheimer é uma doença fadada a desaparecer, porque já existem técnicas hoje para você detectar um Alzheimer 15 anos antes dele aparecer. Existem exames laboratoriais que você faz isso. Então, antes da pessoa começar a ter problema com lembrança, etc., você já trata. Ela não vai ter. Achei muito interessante na sua fala esse entendimento de que se o Alzheimer está propenso a desaparecer, há outras doenças que possivelmente vão desaparecer também. Me ajuda a listar? Então, eu vou te fazer um paralelo. Por favor. A medicina, ela caminhou ao longo do tempo com momentos episódicos de grandes mudanças. Tá? Então, quando se descobriram as bactérias lá com o Pasteur, se conseguiu ter uma ideia de como fazer vacina, isso aí foi um avanço fantástico. Certo? Depois, o aparecimento dos antibióticos, nossa, quer dizer, 85% a 90% das pessoas com meningite morriam. E quem não morria ficava com lesão, 100%. Hoje, tá certo? Essa mortalidade é muito baixa. Eu tenho o quê? Antibiótico. Isso vale para pneumonia, etc. Então, os antibióticos foi outro momento de grande mudança. Não é? Agora eu estava te falando um pouquinho de biologia molecular, que apareceu 15, 20 anos atrás, certo? E começou a mudar muito a coisa do entendimento da gente em relação às doenças, certo? Tanto que eu digo sempre o seguinte, quer dizer, as escolas médicas têm que parar de ensinar a doença instalada e tem que começar a ensinar, certo? A história natural da doença, desde antes dela aparecer. Interessante essa mudança de perspectiva. Porque, na verdade, na medicina você aprende assim, infarto do miocárdio. O cara lá já infartou, se ferrou, então eu vou estudar. Mas eu posso, certo? Saber exatamente como prevenir esse tipo de coisa, porque eu conheço o caminho para chegar no infarto. Isso que eu chamo de história natural. Eu conheço o caminho para chegar numa septicemia, eu conheço o caminho da daí para frente. Então, eu preciso começar a conhecer o caminho, não a doença. Ou seja, a gente para de focar na doença e pensa numa saúde sistêmica com evidências de que algo aconteceria. Profilática. Exatamente. Perfeito. É isso que a medicina do futuro, que eu espero, não sei se eu vou estar por aqui, mas a medicina do futuro deve ser nessa linha. Sim. Certo? E sobre uma questão muito prática, porque a gente está falando de um salto quântico. O doutor citou 4, 5 anos que já mostram a medicina regenerativa muito avançada. E eu lhe perguntei, mas o que falta para isso escalar? Eu entendo que a questão regulatória é complexa, é sensível. Queria que o doutor falasse um pouco, primeiro, da importância dessa regulação, porque a gente não está falando apenas de um país, a gente está falando de um planeta inteiro que tem necessidades muito diferentes. Como que o doutor enxerga isso, a importância dos regulatórios e como isso deve se dar até do ponto de vista de acesso. Quando que a gente vai ter mais acesso? Porque eu estou super entusiasmada, pensando em tudo que é possível fazer. Só que até isso chegar, a maior parte das pessoas tem um caminho. Então, isso aí é uma doença crônica da medicina. As inovações, elas são muito restritas a um componente da humanidade, a um grupo da humanidade.
E elas demoram muito tempo para chegar na humanidade como um todo. As vacinas, se você for olhar até hoje, as vacinas ainda não são utilizadas de forma equitativa no mundo inteiro. Olha que a vacina está aí há mais de 100 anos. Então, essas mudanças que você está vendo agora, que você se entusiasmou, que eu também estudei esse tipo de coisa, você fala, pô, mas o que um pediatra e infectologista foi fazer e estudar regenerativo? Eu sou uma pessoa absolutamente curiosa, atenta, eu estudo todo dia, pelo menos umas 2 horas, isso já há 60 anos. E eu tenho uma vantagem sobre as outras pessoas muito grande. Uau! Eu tenho uma visão secular da medicina. Então, o que eu aprendi lá atrás e depois o que eu fui acrescentando no meu conhecimento. Então, hoje eu sou capaz de fazer uma retrospectiva desse tipo de coisa e ter certeza de que isto que eu estou lhe dizendo vai demorar para chegar assim, de uma forma indiscriminada para a população. Algumas coisas eu acho que já poderiam estar sendo utilizadas. Como, por exemplo, a reversão genética da doença da anemia falciforme. Isso seria já mais fácil de você estar utilizando, de rotina, etc., para todo mundo. A anemia falciforme, você sabe, mas a anemia falciforme é uma anemia que tem mais relação com a raça negra, certo? Ou quem tem estigma de raça negra. E existe uma quantidade muito grande de pessoas com anemia falciforme. É uma doença muito chata, muito agressiva. Você poderia diminuir esse sofrimento desse grupo, certo? Com esta técnica. Sim. Existem alguns movimentos nesse sentido, pelo menos aqui no Brasil, de levar esse tipo de coisa para o SUS, onde você poderia estar fazendo isso de uma forma mais ampliada, etc., dentro dessa linha que você está falando. Mas, todas as grandes inovações que aparecem na medicina, elas realmente demoram para chegar na população como um todo. Então é uma coisa chata, mas é assim. Não tem muito como a gente falar ao contrário. Eu vou cantar aqui que a medicina é maravilhosa. A medicina não é maravilhosa. A medicina, apesar do médico ser muito ufanista, ser muito metido, assim, na verdade, nós sabemos muito pouco de tudo que acontece. Hoje, eu, por exemplo, fico encantado em começar a estudar e entender coisas que eu não entendia. Muita coisa que eu não entendia, eu começo a entender, eu começo a saber por onde vem, por onde vai. E com isso, eu trabalho ainda, eu tenho, apesar de ter já uma idade mais avançada, eu tenho minha clínica, e minha clínica é só de caso muito complicado, porque você vai ficando velho, vão achando que você é o cara que resolve as coisas complicadas. Então, só te encaminham aqueles casos que os colegas não conseguem resolver, é isso? Geralmente chegam lá, eu já fui em alguns colegas, etc. E eu tenho me utilizado desse conhecimento para conseguir ajudar essas pessoas. Que bom. Então, a medicina regenerativa, certo? Ela nada mais é do que uma reprodução do que acontece normalmente no teu organismo. Uau! Nada mais é do que a reprodução do que acontece normalmente no organismo. Imagina que acontece com você o que quando você está dormindo? O corpo está metabolizando tudo o que aconteceu ao longo do dia para restabelecer o equilíbrio e continuar. Então, o sono é o momento de maior regeneração do teu organismo. Quando as funções diminuem, porque durante o sono existe uma coisa chamada ciclo nictural, você sabe? Me ajuda. Eu não sou médica, tá bom? Sou a porta-voz dessa conversa. Então, assim, entenda, o ciclo nictural, na verdade, é como o organismo se comporta em relação à presença ou ausência da luz solar. Na presença da luz solar,
Seu organismo está funcionando a toda. Todo o seu sistema metabólico, todas as suas funções estão atuando no máximo. Sim. Pôs o sol, esses sistemas todos começam a entrar num processo mais lento, entre aspas, quase um stand-by, certo? E nesse processo, quando você está utilizando menos os seus tecidos, certo? Existe uma intensa regeneração. Então, enquanto você dorme, que o organismo regenera materialmente, estou falando, Sim. em células, certo? E em função, principalmente ao nível do sistema nervoso. Eu acho que é mais fácil da gente notar. No sistema nervoso, quando você chega naquelas fases mais profundas do sono, fase REM, etc., existe quase assim um wash, uma lavagem de tudo aquilo que você trazia na sua cabeça, etc. E existe uma peneira que, quando você acorda, muita coisa ou ficou resolvida ou foi jogada fora. Fato. Então, isso é maravilhoso, né? Porque eu estou agora, hoje, olhando de fora e começando a conseguir fazer com que, naquelas pessoas que isso não funciona, fazer funcionar. Isto é medicina regenerativa. Muito bom. E doutor, qual mensagem fica para médicos, estudantes de medicina ou residentes, profissionais da saúde no geral, que nesse momento estão projetando esse futuro? E aí vamos aproveitar a sua experiência, a sua visão secular, para que de repente eles se posicionem de uma maneira estratégica. Porque enquanto eu te escuto, eu percebo que tem muita sagacidade, tem muita sensibilidade e tem muito senso de pertencimento. Eu atravessei as mudanças enquanto a medicina me atravessava, sou curioso, sou inquieto, permaneço atuante. Como que o senhor pode estimular quem está nos assistindo que tenha essa profissão tão honrosa quanto a sua? Na verdade, é o seguinte, é muito simples, isso é extremamente simples. Meu amigo, se você não se interessar pelas mudanças atuais da medicina, em 15, 20 anos, você pode rasgar seu diploma. Porque você não vai conseguir mais ser médico. Então, trate de estudar. Comece entendendo medicina regenerativa, reação inflamatória, um pouco de biologia molecular. Reconstrua aquilo que você recebeu na sua escola com essa nova forma de pensar. Não mais fazer um diagnóstico em cima de doença já estabelecida, mas ter conhecimento para poder fazer um trabalho profilático, para evitar as doenças. Só um parênteses, me dá um tempinho. Claro. Eu vou fazer um paralelo aqui com a pediatria. Pediatria sempre foi, na verdade, uma especialidade em que as outras especialidades médicas davam risada. O pediatra receita sopinha, leitinho, etc. Só que a coisa caminhou, a coisa mudou. E tudo isso que eu estou trazendo de informação, e que tem muito mais coisa, muito mais coisa, modificou a visão que hoje o pediatra tem que ter, e a sociedade colegas têm que ter do pediatra. Existe uma coisa hoje que são os 1090 dias mais importantes da sua vida. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. São os 90 dias antes de você ser fecundada. Se a mãe e o pai não estiverem convenientemente preparados, no momento da fecundação eles já vão deixar várias marcas para aquela criança, aquele novo serzinho que está sendo criado. Depois, existe o período da gestação. Esse período é critiquíssimo. Se não houverem vários cuidados ao longo desse tempo, certo? Outra vez, certo? A gente vai ter problemas. O que eu estou falando não é problema imediato, não. Estou falando de problema 30, 40 anos depois de nascer. Sim. E depois que nasceu? Aí vem todo o problema do desenvolvimento. Um exemplo, a flora intestinal.
uma flora intestinal que não se desenvolva bem numa criança no primeiro ano de vida vai deixar esse criança adulto propenso a ter câncer, diabetes, doença muito mais do que aquele que teve uma flora normal. Então, na verdade, existe uma dinâmica, certo? E essa dinâmica não é restrita à pediatria. A pediatria é mais rápida, porque é um serzinho. É direto. Mas o adulto também passa por um processo de progressão. Ou regressão, não sei. Na verdade, torcemos uma questão, para que seja uma questão de ponto de progressão. vista. Aquela história da velhice, né? O envelhecimento sadio. Isso é um outro tema que eu acho muito legal. Muito. A gente pode marcar uma nova conversa sobre isso. Nesse envelhecimento sadio, tá certo? Entra todo um processo parecido com esse do nenê que vai nascer, ou do nenê que já nasceu. Tá? Hoje eu tenho 84 anos. Tá? E eu posso dizer que eu sou um velho sadio. Né? Sim. Porque a gente pode conversar outra hora. Mas, nesse meu sadio de velho, entrou todo um processo de regeneração que eu consegui manter comigo. E pode entrar várias condutas do ponto de vista médico em medicina regenerativa para me ajudar mais ainda. Então, estou querendo colocar para você que assim, a medicina regenerativa ela começa lá na pediatria, lá atrás, antes da fecundação. E ela vem até a hora que você vai para o crematório. Só depois do crematório não tem mais regeneração. Só tem, outra vez, você pode renascer. Mas aí já é outra conversa. Doutor, eu te agradeço muito pela generosidade de compartilhar sua visão, por projetar um futuro que já se acena e principalmente posicionar os médicos e profissionais da saúde que nos assistem diante todas essas mudanças. Então não basta a gente ficar aqui na minha posição, eu não sou profissional da saúde, estou sentada de certa forma como espectadora do que está acontecendo. E você fez um convite muito importante para que todos participem ativamente e promovam a saúde em detrimento apenas de cuidar da doença. Eu saí daqui com inúmeras reflexões, só posso te agradecer por tanto. Quem agradece sou eu, sabe? É uma coisa que na minha vida como médico, além da prática da medicina em si, a outra coisa que sempre foi muito marcada e muito importante para mim é transmitir para as pessoas ensinamentos. A gente ganha muito conhecimento e eu acho que a gente tem que botar isso para fora. Podem concordar ou não concordar comigo, mas o que eu sempre digo é o seguinte: só tem um jeito de aprender. Qual é? Quando mexe na tripa. Enquanto não mexe, entra aqui, sai aqui. Uhum. Agora, quando eu cutuco lá, e quando eu digo para o freguês aqui, meu amigo, se você não for atrás de aprender as coisas novas, como por exemplo medicina regenerativa, realmente em 15, 20 anos você não vai prestar mais como médico. Importante esse alerta. Importante. Muito obrigada, doutor. Nada, obrigado a vocês. Obrigada. Até a próxima aí. Até, teremos muitas e muitas conversas com certeza. Aliás, você que está nos assistindo, já coloca nos comentários qual outro tema você gostaria de escutar o doutor Evandro falando, porque a ideia é a gente cada vez mais promover trocas que façam sentido para a sua realidade. Quero te agradecer pela companhia até esse momento e lhe perguntar, peraí, é verdade que você não se inscreveu no canal ainda? Então, o momento é agora. Pode se inscrever, curtir, comentar como eu já pedi, compartilhar com quem você sabe que se beneficiará desse assunto. Porque é assim que o conhecimento vira prática. E aqui é o IDAcast, o videocast do Instituto DAC, Instituto de Desenvolvimento e Aprimoramento Cirúrgico, porque é nesse espaço que o bisturi encontra a prática. Eu só posso agradecer a sua companhia e lhe dizer até breve!